Bom dia a todos. É com imenso prazer que eu abro os trabalhos desse seminário. Estamos programados para ficar aqui 2 dias, 6 sessões, onde pretendemos discutir os rumos do processo de descentralização e regionalização no Brasil, num momento importante que vive hoje o nosso Sistema Único de Saúde, um momento de transição de um modelo municipalista para um modelo onde a colaboração de todos os entes governamentais é fundamental. Por isso mesmo, esse seminário abriu seu leque de participações para que pudéssemos ouvir prestadores, gestores, usuários, sociedade, de uma forma ampla e democrática, para que pudéssemos recolher sugestões para o aperfeiçoamento dessa política. Essa pesquisa que eu coordeno, ela vai completar o ano que vem, 2 anos já de trabalho intenso. Temos um site de divulgação já dos resultados da pesquisa. Publicamos nesse ano 7 trabalhos inéditos com dados secundários, são chamadas notas técnicas. Constituímos um acervo, um grande banco de indicadores para as 438 regiões de saúde brasileiras e já iniciamos o trabalho de recolhimento de dados primários, com 2 campos já realizados, um em realização. Primeiro aqui no Sudeste, em São Paulo, na região de Barretos, Barretos Sul e Barretos Norte. Concluímos mês passado a nossa pesquisa em Petrolina e Juazeiro, que constitui uma grande rede interestadual, e agora, no mês de janeiro, iniciamos o campo em Manaus. Eu quero agradecer muitíssimo a vocês que têm nos acompanhado através do site, ao apoio que temos recebido e, principalmente, ao apoio para a realização deste seminário. Da OPAS, da Fundação Faculdade de Medicina da USP, Departamento de Preventiva da USP, da Faculdade de Saúde Pública, do HCOR e de todos os parceiros que vêm nos acompanhando ao longo da realização dessa pesquisa. Então, é uma satisfação imensa para mim estar aqui com vocês nessa manhã. Muito obrigada. Deputada Dori? Vem para cá, quer falar? Acho melhor, sabe, porque a gente está transmitindo a um tempo real, né? Então a gente talvez tenha que manter algumas. Vem para cá, acho que é melhor para as pessoas que estão nos assistindo. Então, bom dia a todos e a todas. Vamos estar falando na mesa seguinte, não é isso? Então, é mais uma saudação, parabenizar a professora Ana Luísa Viana, em nome dela saudar todo o grupo de pesquisa. Eu entendo que esse grupo tem uma enorme contribuição a dar. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo a organização do SUS, a saúde tem sempre uma situação de financiamento, né? No mundo todo, a saúde é sempre uma área que a equação nunca fecha. As demandas são infinitas, os recursos são finitos. Nós estamos vivendo essa agenda do subfinanciamento, mas é muito importante que a gente entenda que só a questão do financiamento ela não resolve. Eu diria que, eu vou falar um pouco mais na frente, mas a questão da regionalização hoje é um dos grandes desafios do SUS para dar conta das entregas que os princípios constitucionais oferecem à população brasileira, ou seja, o sistema universal, equitativo e integral. Então, essa questão, principalmente da integralidade, é algo hoje um grande desafio. Quando a gente compara o Brasil com outros países, a gente vê que a municipalização trouxe grandes processos. De um lado, trouxe processos importantes na universalidade, na questão da garantia de acesso, por outro lado, outros princípios também. Então, parabenizo aqui a iniciativa, considero que esse é um tema que está sendo bastante discutido também na nossa Comissão de Saúde. Nós temos a Comissão de Seguridade Social e Saúde na Câmara, e dentro da Comissão de Seguridade Social e Saúde nós temos 3 subcomissões que trabalham no tema da Seguridade Social. Então tem uma subcomissão de Previdência, que o presidente é o deputado paulista, Arnaldo Faria de Sá. Tem uma comissão de assistência social, que o presidente é o deputado Eduardo Barbosa, mineiro, e tem a subcomissão de saúde, que eu sou o presidente dessa subcomissão. Então, na nossa subcomissão nós tivemos 2 temas importantes para que a gente pudesse estar discutindo durante essa legislatura e as próximas, que é a questão da regionalização
E um outro tema que para nós é importante, que é a questão do planejamento. São dois temas desse seminário, principalmente ligado à questão dos planos de saúde. Os planos de saúde que nós temos hoje são planos de governo, ou são planos de Estado. Isso é insuficiente para dar conta de uma área estratégica como a saúde. A educação, de certa forma, já avançou um pouco quando criou os planos decenais. E os planos decenais são planos que nascem no executivo, mas são, digamos, referendados no legislativo, que cria aí uma perspectiva de que as câmaras de vereadores estão discutindo os planos decenais da educação, as assembleias legislativas estão discutindo, o controle social discute, o plano ficou bastante tempo na Câmara sendo debatido e discutido, e quando ele sai, ele passa a ser uma agenda de Estado e não uma agenda de governo. Os planos atualmente são muito fluidos, porque muda o ministro, muda o plano, porque o plano não é um plano de Estado, é um plano de governo. Então, esse está ligado à questão do planejamento, acho que essa é uma dívida que o SUS tem, que é essa questão do planejamento estratégico, mas não um planejamento ocasional de quem está na gestão, mas um planejamento estratégico com base na estrutura participativa, do ponto de vista da democracia representativa, mas também da democracia participativa, vendo as políticas de Estado num horizonte de tempo mais profilado. E, sem dúvida nenhuma, a pesquisa, a universidade, pode iluminar muito esse processo, pode iluminar do ponto de vista do que representa o processo de descentralização, pode iluminar a luz desse processo de planejamento de curto, de médio e de longo prazo, mas acima também a universidade colocar a luz sobre os problemas que nós enfrentamos na regionalização de saúde, na municipalização, na entrega, né, da universalidade, da equidade e da integralidade, são os princípios básicos do SUS. Então, eu fico muito feliz, professor, da gente estar junto. No meio dessa confusão toda de vida, ainda estou orientando minhas teses de mestrado e doutorado. Tem uma aluna minha de doutorado aqui que qualificou recentemente com a sua participação, eu sou muito grato, e entendendo que esse é um tema também que a gente tem que estar discutindo na academia, discutindo na sociedade e no parlamento. Por isso que eu tento fazer esse esforço dessa síntese. Muito obrigado, feliz seminário. Transmitir os cumprimentos do parte do Dr. Molina, eu acho que alcanço 30 segundos a complementar e parabenizar a Ana Luisa, Oswaldo, Tanaka, Leandro, Paulo, Armando, Maria Cristina, Cornélio, Jorge Arada, parceiro de muitas lutas, e o deputado Rodrigo, presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. Queria compartilhar umas 3, 4 ideias rápidas, de 2 minutos em português, mais ou menos bem ainda. Só como para colocar alguns posicionamentos. Temos muitos países na América Latina que aspiram a ter sistemas universais de saúde. Alguns deles, 15, 16 deles, faz a saúde como direito, fica nas constituições, nas legislações. Mas eu acho que, além do Brasil, eu não poderia falar de algum outro país onde seus cidadãos consideram a saúde e o SUS como uma conquista social, um direito universal que o povo ganhou e continua fazendo defesa forte dele. E é por isso que a gente parabeniza este espaço, este fórum, justamente nestes momentos onde temos diferentes situações, algumas turbulências. Eu acho que nem é a primeira vez que acontece no Brasil, não vai ser a última, mas a sociedade mesma, se tem algum objetivo de coesão, é justamente a defesa do SUS. Nesse sentido, eu queria colocar algumas linhas. Uma delas é o tema da regionalização, que vocês vão aprofundar neste seminário. Regionalização e redes. Eu não gosto de falar de redes de serviços de saúde, eu acho que são redes de atendimento integral, muito mais amplo, e sempre colocando as pessoas e as comunidades no centro, no foco da atendimento. E como bem adiantou agora o deputado Dorico, o tema da regionalização passa por aproveitar essa dinâmica que tem as regiões, que são heterogêneas, não é possível
implementar uma fórmula única no Brasil. Temos, não só são heterogênicas, sino que estão evoluindo constantemente. Algumas produzem simultaneamente doenças e também podem produzir saúde. E nessa lógica de regionalização surge o tema da gestão intergovernamental. Não apenas nas relações entre governos. Como ele falou, o Dr. Durico, isto passa por a necessidade de fazer gestão compartilhada entre entes públicos, planejamento integrado e financiamento tripartite. Eu queria colocar uma linha sobre a forma, o modelo de atendimento da saúde, dos cuidados de saúde. Sem dúvida, a estratégia de saúde da família dá resultados certos. As avaliações são boas e quando você faz uma comparação entre atendimentos tradicionais e a estratégia de saúde da família, consegue olhar rapidamente os benefícios, a eficiência, incluso a custo-efetividade de um modelo focado na família das pessoas, organizando a oferta a partir das necessidades e de análise de situação dessa população que compartilha um território. E eu queria aqui señalar um risco que acontece fora do Brasil. Eu acho que o Brasil não vai escapar dele, temos que estar todos atentos. E é aquele tema das cestas básicas, dos pacotes, que eu acho que não são eficientes, que tem conflito com o direito à saúde, com a necessidade de colocar esse foco nas pessoas, suas características e suas necessidades. Os pacotes poderiam, eu acho com certeza que tem conflito com esse foco que tem o SUS, de organizar a oferta em função da demanda, da situação, das características, das necessidades de cada comunidade. Temos experiências e temos um arsenal normativo. Eu acho que é um bom momento para falar dos COABs, das autarquias, dos consórcios, olhar esses mecanismos de articulação, de gestão, que eu acho que ainda não tiveram tempo para demonstrar e fazer ajustes e calibrações que eles precisam. Finalmente, dois elementos mais que eu acho que estão envolvidos nesta discussão destes 2 dias. Um deles tem que ver com a necessidade de continuar fortalecendo a coordenação multissectorial, abordar os determinantes da saúde, sociais da saúde, que garantem finalmente a sustentabilidade da saúde universal. E o tema de financiamento, que sempre vai ser um tema em vermelho. Além de garantir um financiamento suficiente, o SUS precisa melhorar o gasto eficiente e sem perder de vista a equidade e a gratuidade, sem segmentar a população, com restrição dos seus benefícios segundo as capacidades de pago. Bom, eu reitero o agradecimento a este convite. Gostaria de lembrar que a defesa do SUS universal e integral é tarefa de todos. Contem com a OPAS para apoiá-lo sempre. Bom debate a todos. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Ana Luísa. Queria, em teu nome, cumprimentar a todos os membros da mesa e parabenizar por este evento. Cumprimentar aqui todos os amigos presentes, colegas de trabalho. E dizer que este tema, parabenizá-los pelo título, né, desse seminário, que diz respeito à política, planejamento, gestão das regiões e redes de atenção à saúde no Brasil. Acho que há um consenso que a gente tem um grande desafio de romper essa fragmentação que nós temos entre esses vários itens, né? E se por um lado nós temos consensos, no discurso a gente tem aí toda uma consonância nesse aspecto, na prática a gente tem muito que caminhar para romper a fragmentação no que diz respeito às questões de planejamento e implementação da rede de atenção à saúde e dos instrumentos de planejamento. Acho que não há necessidade de inventarmos novos instrumentos, novas tecnologias, novas metodologias, mas a questão é como nós vamos fazer isso para que efetivamente a gente faça essa integração, seja no campo
ente municipal, do ente estadual e mesmo do ente federal. Municipalização e regionalização, tenho dito sempre isso, elas não são processos antagônicos ou contraditórios. Há uma complementariedade entre esses processos. E, nesse sentido, a questão, além da dimensão técnica do planejamento, da implementação das regiões de saúde e na questão da rede de atenção à saúde, efetivamente nós temos que encarar todos esses itens como também sendo uma ação eminentemente técnica e política. E neste aspecto da dimensão política, há que se ter capacidade de desenvolvermos uma gestão compartilhada entre os entes federados e uma concertação entre nós. Acho que este é o grande desafio que nós temos ainda também para avançarmos, né? No que diz respeito à questão da gestão das regiões de saúde, seja da relação dos conflitos entre município, Estado e União, mas também no que diz respeito à questão intermunicipal. Então, hoje eu vejo com muita alegria que nós temos aqui representantes do CONASENS, o Charles está aqui presente, do CONAS, a Lourdes está aqui presente, do Ministério da Saúde, e junto com isso a questão da integração. Não se trata de uma pura e simples parceria com as instituições de ensino ou de pesquisa, mas efetivamente uma integração, né? Para que haja não só um âmbito de pesquisa, de realização de pesquisa pela pesquisa em si, mas que isso reverta efetivamente para os serviços e para o processo de gestão. E que isso reflita também no processo de ensino, de extensão e de pesquisa para dentro da universidade, dentro desta realidade que nós temos hoje, que vai muito além da formação médica, mas de todos os profissionais, seja do âmbito do nível básico, do nível médio ou do nível superior. Então, trabalharmos a concepção dessas linhas dentro de uma concepção também na questão da educação e saúde, seja no que diz respeito à formação, seja no que diz respeito à lógica de educação permanente, isso é fundamental também. Então, acho que ações e atividades como essa, elas possibilitam não resolvermos os problemas, claro que não, mas catalisarmos, termos um processo de reflexão, acho que isso, com certeza, a gente vem desenvolvendo. O Ministério da Saúde vem desenvolvendo uma série de ações no que diz respeito, seja a tipificação das regiões no que se concerne às questões de necessidade, no que diz respeito à dimensão da execução técnica e operacionalização e no que diz respeito à questão de monitoramento. Mas não basta que tenhamos sistemas ou que tenhamos pactuação nesse movimento se não houver a capacidade de cada região de saúde se enxergar e desenvolver um processo de análise, ou de análise mais do que uma análise técnica, uma análise crítica do que ocorre, primeiro a partir das necessidades, mas não ficarmos restritos só ao diagnóstico, mas como é que a gente pode desenvolver as ações dentro daquilo que é possível e do que é prioritário e termos efetivamente também indicadores e ações de monitoramento e de avaliação. Acho que esses são os desafios lançados, né? E eu acho que as regiões de saúde têm uma grande possibilidade. Hoje temos 438 regiões no país, mas há necessidade de revisá-las, há necessidade de tipificá-las melhor, para que a gente tenha não a regionalização pela regionalização ou planejamento pelo planejamento, mas que ela atenda às necessidades da população, o que é possível desenvolvermos hoje e quais são os vazios assistenciais. Nesse sentido, por exemplo, nós do DAI, junto com o DERAC, até a presença de Elaine enquanto presente está aqui também, né? Hoje estávamos trabalhando conjuntamente na implementação da PEGAS, seja no estado do Maranhão, do Piauí, seja também em Santa Catarina e alguns outros estados que eu não lembro agora. Espírito Santo. Então, essa questão da PEGAS não é a PEGAS, Programação Geral de Ações e Serviços, pela programação em si, mas como que ela pode contribuir nesse processo todo de identificar as necessidades, de verificar qual a capacidade instalada, onde temos os vazios assistenciais, onde vamos trabalhar depois com a garantia de equidade para que possamos fazer uma alocação de recursos. E o recurso não requer só mais financiamento, mas temos que implementar também a questão dos critérios de rateio, de como que vamos melhor distribuir esses recursos. E dentro deste momento atual que estamos vivendo, um momento de crise, temos uma crise econômica, temos uma crise política,
Mas acho que é nesse momento que a gente tem que ter, acima de tudo, capacidade, competência, serenidade, para que possamos sair melhor dessa questão, dessa linha, dessa crise. Eu acredito que a gente tem essa capacidade, sim. Esses 30 e poucos anos de democracia que nós estamos vivendo no país, eu acredito que a gente possa, sim, estar atingindo um estágio de que atinge o que o Odorico colocou, de que a gente não tenha só pura e simplesmente política de governo, mas políticas de Estado. Agora, isso é processo de construção. E aí a responsabilidade está, com certeza, em cada um de nós aqui presentes e dos coletivos que nós representamos. Desejo a todos um ótimo evento e espero que a gente possa sair daqui diferentes de quando entramos. Obrigado. Professor Cornélio. Bom dia a todos e todas. Eu quero cumprimentar especialmente a Luísa, coordenadora desse projeto tão importante. O tema regionalização, aparentemente é um tema novo, mas na realidade é um tema que já está presente ao longo da história do SUS e antes do SUS. Nós temos várias tentativas de regionalizar. Posso lembrar de CRIS, Refusais, o Pacto, agora o COACO. Qual é o resultado dessas tentativas? Exatamente aqui está a importância dessa pesquisa, de ver onde estão os pontos de estrangulamento. E, na realidade, os pontos de estrangulamento estão na história. Muitas vezes nós apresentamos políticas como coisas novas, mas na realidade, em grande parte, nossas políticas são determinadas também pelo passado. Então, quero lembrar primeiro a estrutura dos nossos municípios. Eu diria, é quase impossível criar regiões de saúde com essa estrutura de municípios. E outra coisa, assim, mais decisiva ainda a estrutura federativa que nós criamos na Constituição de 88. Isso modificou, em grande parte, a possibilidade, assim, e a potencialidade das regiões de saúde. Falando sobre regiões de saúde, eu não posso deixar de lembrar as experiências de regionalização da década de 70. Algumas pessoas já vão identificar qual região eu falo agora. Isso pode até ver as possibilidades e os limites de regionalização. Eu falo aqui sobre a experiência de uma região de saúde no norte de Minas, 48 municípios. Num certo sentido, foi uma experiência de sucesso. Foi possível envolver todos os prefeitos, mas tinha alguns limites também. Primeiro, eu acho que falta de recursos, que também é um obstáculo para a nossa regionalização. Era possível criar unidades básicas de saúde, mas não foi possível criar hospitais distritais, e apareceu no final o hospital regional, mas hospitais distritais numa região tão grande, um hospital regional não era suficiente, falta de recursos. Eu acredito também, se tivesse mais recursos, seria bem mais fácil induzir um processo de regionalização. Enquanto agora nós estamos muitas vezes assim no processo de competição. Eu tenho mais conhecimento da região metropolitana de Belo Horizonte, mas prevalece mais competição do que colaboração. Outro ponto é um assunto técnico, mas é um assunto complicado. O projeto de Norte de Minas foi muito bem desenhado, tecnicamente, regiões programáticos, desenhava-se para onde a população encaminhava,
Mas um obstáculo é o seguinte: a população, na realidade, não caminhava tanto. Né? Iria, às vezes, para uma feira no centro do município, né? E ficava num distrito, às vezes, 200 quilômetros da sede. Em nossas regiões metropolitanas, né? Também, muitas vezes, né? A rede de transporte público, né? Também impede, né? Determinadas formas de regionalização. Eu falo assim, mais, talvez, com mais conhecimento da região metropolitana de Belo Horizonte, mas na realidade, né, as linhas são mais determinadas pelos empresários do que pela população. Então isso impede também, porque vai ter um acesso a alguns recursos muito desigual. Então eu acho que é uma questão técnica, sim, né? Mas é uma questão principalmente política. Né? Porque como nós vamos criar uma articulação, né, entre os municípios, né, que são entes federativas, que competem entre si. Né? Então o desafio está aqui. Então eu, com muito prazer, eu represento aqui o SEBS, porque SEBS é uma entidade muito híbrida. Né? Por um lado está presente como, né, uma entidade científica, né? Mas por outro lado é uma entidade, né, que desde seu início, né, tem uma atração política exatamente através baseado, inclusive na produção das pesquisas e reflexões das pessoas da área. E eu acho que exatamente o desafio está em aliar, né, o político e técnico, né? Enquanto muitas vezes são mundos separados. Né? Quando o Eutrípides está lá no Congresso, né? Tem um debate determinado pela uma oposição muito irresponsável, né? E muitas vezes tem que responder a desafios que são colocados no mundo que é pouco representativo do Brasil. Né? Então, aliar técnico-político é difícil. Eu acredito, né, que é uma linha também do SEBS, né, de se articular muito com movimentos populares, né, porque maiores mudanças, né, não vem de cima para baixo, vem de baixo. Né, e implica, eu acho coisa tranquila, né, porque não acredito que é tão fácil, né, ter tantos recursos que nós podemos induzir regionalização. Né? Porque realmente eu acho que tiver muitos recursos, induz. Né? Então tem que ter outras formas. E a experiência de alguns países na Europa, né, mostra como é feito isto. Modifica-se também nos municípios. Porque os serviços que o município presta não pode ser feito, né, por um município de 1.000 habitantes. Eu não sei como está a competição atualmente entre dois municípios que são os menores do Brasil, um no estado de São Paulo, outro no Vale de Jequitinhonha, mas deve estar mais ou menos em termos de 1.000 habitantes. Então, como vai, né, trabalhar com municípios assim? Né? Versus um município com mais de 10 milhões. Então, nós não podemos abstrair dessa realidade. Outro aspecto que me lembra muito bem da minha primeira experiência, que eu não estava tantos anos no Brasil, ainda que me estranhava muito, o planejamento, como era feito o planejamento. Claro que agora está feito diferente, não é? Mas alguma coisa fica. Né? Pegava-se esses 48 municípios, programavam-se consultas, etc. Na época era 4 consultas por habitante ano, né? E pronto. Mas eu achava estranho, porque, né, é uma região que também tem uma cidade com Montes Claros, né? Que tinha 2 hospitais privados, né? Tinha serviço de dinâmicos, tinha, né? Como? Quer dizer, todo mundo vai lá nas unidades da Secretaria do Estado, né? Achava estranho. E eu continuo achando estranho, mas é um desafio. Né? Como nós podemos tão tranquilamente conviver, né,
com o SUS e setor privado, que é um assunto muito pouco abordado, que é a grande, inclusive uma das grandes queixas da última conferência, que terminou então na semana passada, como nós estamos abordando as relações entre público e privado. Existe uma rede, essa rede não deveria ter, não deveria ser complementar, suplementar, não, independente. Este país, que tem certamente, por habitante, menos recursos do que muitos países na Europa, onde se incorpora tudo, por que nós vamos deixar uma rede assim, que tem sua lógica própria, que resolve construir um hospital ali, abre um laboratório lá? Por que isso não é submetido ao Estado? Eu acho que são desafios que nós não podemos negar. Eu acho que muitas vezes a gente programa dentro do SUS e esquece que tem esse setor privado. Eu acho que nós temos, assim, reler um pouco a Constituição para ver como, então, regular esse setor privado e submeter a lógica do SUS, quer dizer, Bom, então eu estou, assim, extremamente curioso o que vai ser o final dessa pesquisa. Certamente vai ser importante para uma reflexão, e depois o SEBS vai ser todo muito interessado para divulgar máximo os resultados dessa pesquisa. Obrigado. Senhora Marília. Bom dia a todos. Eu agradeço muito o convite, parabenizo na pessoa da professora Ana Luísa Viana, a todos os presentes, a toda a mesa, a nossa roda, e a todos os pesquisadores envolvidos nessa pesquisa, de um tema de extrema importância, acho que para todos nós pesquisadores, para todos nós sanitaristas e para todo o Brasil. Enquanto docente desta casa, temos também nos debruçado em vários alunos em parceria com o projeto, em outras linhas envolvendo também a questão da regionalização e do acesso à atenção especializada. Aproveito para convidá-los, na sexta-feira faremos uma discussão sobre a questão do acesso e regulação da atenção especializada, especificamente em São Paulo, no projeto do PPSUS, que desenvolvemos aqui, e temos vários alunos hoje trabalhando com este tema, que é crucial para que a gente possa avançar nas parcerias e na articulação intersetorial, na articulação interfederativa, para que o SUS possa avançar. Enquanto presidente da Associação Paulista de Saúde Pública, eu tenho um prazer muito grande de ser hoje presidente de uma entidade que, junto com o SEBS e a Abrasco, representa o movimento da reforma sanitária, e temos discutido muito fortemente hoje a importância de que nós possamos atuar com toda a sociedade brasileira para que a gente possa, inclusive, contribuir em defesa do nosso Sistema Único de Saúde, num momento tão difícil que nós passamos, um momento difícil de crise política, um momento difícil de crise financeira, onde nós acabamos de sair agora da 15ª Conferência Nacional de Saúde, reafirmando saúde como direito, que saúde é democracia e que democracia é saúde. Num país unitário, num sistema federativo como o nosso, poder constituir em cada região de saúde uma vida regional que possa, de fato, garantir acesso com qualidade a todos os brasileiros, é um desafio de todos nós, estudiosos, militantes, gestores, trabalhadores do SUS e todo o movimento social, para que a gente possa, de fato, constituir governança regional, avançar para além da reforma do Estado, que ainda não se fez, avançar para além da reforma tributária, que ainda não se fez, e avançar para além da reforma política, que ainda não se fez, e constituir efetivamente territórios vivos de produção de saúde. Acho que esse é o grande desafio do SUS. Sair de um discurso muitas vezes pragmático até, para que a gente possa produzir
possibilidades e potência no território. Eu acho que esta pesquisa, que traz essa reflexão de quais são os mecanismos de governança, como é que os outros países constituem essa possibilidade de um sistema coordenado efetivamente pela atenção primária e que possa se organizar em redes e garantir saúde como direito de todos e enfrentar as desigualdades, como o SUS nasce como um sistema de política social para a redução das desigualdades. Os territórios vivos, organizados e constituídos, regulados do ponto de vista de regular o público, entendendo inclusive que saúde como direito pressupõe que se regule o mercado para que saúde não seja mercadoria, é fundamental que os gestores possam de fato não ser um salve-se quem puder, uma desconfiança constituída, mas de fato uma solidariedade quase que obrigatória pela nossa Constituição e que a gente tem tido tanta dificuldade de chegar. Ana Luísa nos traz uma reflexão que para mim é uma aula sempre, de que nós temos vários cenários. Temos um cenário pela frente que pode ser bastante pessimista e que o cenário inercial também é bastante prejudicial no momento que a gente está. Nós temos que achar condições de construir um cenário onde a gente possa avançar e poder se deslocar de onde a gente está para, de fato, constituir o SUS que a gente acredita e que, durante esses 25 anos, estudiosos, movimento social, sanitaristas, municipalistas, conseguiram caminhar e constituir até onde a gente chegou. Uma pesquisa como esta tem um papel social fundamental e um papel acadêmico de produção de conhecimento junto aos nossos alunos e aos nossos pesquisadores de fundamental importância. Parabenizo a todos e espero que esses 2 dias sejam muito produtivos para todos nós e para a sociedade brasileira. Muito obrigada. Doutor Armando. Bom dia a todos e todas. Eu tenho aqui a satisfação de falar em nome do Hospital do Coração, da Associação do Sanatório Sírio, onde eu coordeno o Laboratório de Inovação na área de Gestão, Planejamento, Avaliação e Regulação com respeito às políticas de sistemas de serviço de saúde. E a principal, digamos, carteira de projetos que nós desenvolvemos tem uma relação direta com o desenvolvimento institucional do SUS, através do PROAD-SUS, Programa PROAD-SUS, mas também através de um conjunto de outras iniciativas e parcerias, tais como a inserção do nosso laboratório do HCOR nesse esforço fundamental estratégico que é essa pesquisa sobre região e redes. E também em outras iniciativas, através das quais nós desenvolvemos pesquisas, desenvolvimento de capacidades na área profissional e também de apoio técnico a diversas áreas. Dentre elas, o desenvolvimento dos sistemas regionais, que é um dos 4 focos principais do nosso trabalho, o desenvolvimento da qualidade e articulação da atenção às urgências médicas no contexto do sistema único e também o desenvolvimento das estratégias em torno à oferta hospitalar e especializada no contexto brasileiro, principalmente pensando no que já foi destacado aqui anteriormente, na forma de construir os mecanismos públicos para que a oferta no campo da saúde brasileira se faça de uma forma realmente integrada. Nesse sentido, o nosso diálogo com uma estratégia de promoção de qualidade de vida e saúde tem sido a forma de transformar essas nossas iniciativas em algo que responda ao mandato constitucional da saúde como direito e da forma que nós constituímos dentro do Estado a forma, digamos, mais efetiva de responder a isso. Agora, o contexto em que se dá esse debate, e particularmente a própria intenção desse seminário, coloca para nós uma questão da esfera global que não pode ser ignorada. Nós estamos hoje atuando num contexto de hegemonia conservadora, no âmbito global, e o país não está excluído dessa hegemonia conservadora no que diz respeito às disputas que ocorrem hoje no âmbito político, social e econômico do país. E, portanto, há certos debates que vários dos que aqui interviram já referiram, que nos colocam frente à necessidade de pensar a regionalização para além de uma resposta técnica administrativa no âmbito da integração de serviços ou de redes em territórios. E sim colocar, como foi frisado, numa dimensão política e estratégica que transcende a própria questão do Sistema Único de Saúde. E diz respeito ao ordenamento do Estado brasileiro na forma em que ele garante esses direitos humanos, sociais, econômicos e culturais.
Nessa perspectiva, o processo da regionalização não é um processo qualquer, é um processo banal do ponto de vista, primeiro, da expectativa política que ele gera, do ponto de vista de uma espécie de relançamento, eu ousaria dizer, do próprio sistema único. Né? Inclusive, a ideia de único é uma ideia que me parece não totalmente processada ou não totalmente incorporada nos movimentos que se fazem dentro da Constituição do Sistema de Saúde brasileiro. Se nós pensarmos no Sistema de Saúde brasileiro, nós vamos encontrar duas chaves para poder descrever. Uma é a alta segmentação e a outra é a alta fragmentação. Certo? Temos uma segmentação básica entre o Sistema Único de Saúde, né, o Sistema Universal, versus o Sistema Suplementar, que acho que nos falta tratar de uma forma mais estratégica para poder superar esta segmentação do ponto de vista dos interesses, né, que integram um subsistema ou outro, né, de alguma maneira, e que hoje nos criam uma série de barreiras a uma regionalização efetiva, que o Cornélio acabou de falar aqui, muito importante, porque fala da pouca capacidade de gestão pública desta relação público-privada nos territórios, e como se gera uma fragmentação na hora de pensar o próprio planejamento. Né? É uma carência de planejamento que integre o fato de nós termos um sistema pesadamente relacionado a prestações privadas, e que essas prestações, por parte de entes privados, precisam ser integradas dentro do campo do planejamento de governo, né? Do planejamento público, de acordo com as políticas de Estado que regem, né, a questão da saúde no país. Portanto, esse desafio que está colocado em pensar a relação público-privada numa outra dimensão, de dessegmentação, desfragmentação. Por outro lado, pensar isso numa lógica de gestão, de governo, governança, que use o potencial enorme da participação social enquanto expressão de necessidades, mudando, portanto, o conteúdo e a natureza do próprio planejamento, da atuação do sistema de saúde, estão na ordem do dia. Estão na ordem do dia porque são movimentos que têm um potencial contra-hegemônico muito grande. A hegemonia conservadora global hoje fala em segmentar e fragmentar, criando sistemas de asseguramento, né, parciais, com pacotes variados de benefícios. Né? Aí está o debate político-ideológico importante em torno da cobertura universal de saúde, em torno da própria questão da saúde em todas as políticas, etc., e tem uma ontologia, digamos, que conduz a uma alta fragmentação. Portanto, essa disputa entre uma lógica de mercado fragmentadora e segmentadora, né, das relações no interior do próprio Estado e do Estado com as dimensões do mercado, me parece que são inerentes ao debate que nós vamos colocar aqui. Se nós não colocarmos essa tela de fundo, né, como um elemento de compreensão dos debates dentro da realidade brasileira, nós não vamos perceber os movimentos fortes, né, que se dão em termos da disputa, né, da reprodução hegemônica e conservadora. Por outro lado, e vamos falar isso na mesa hoje ao final do dia, há um enorme desafio de educação política. Certo? O contato que nós temos com a realidade, com os trabalhadores, né, nas regiões e com a própria população no espaço dos conselhos, mostra que alguma coisa nós deixamos de fazer nesses últimos tempos. E foi fundamentalmente deixando de fazer uma educação política sobre o sentido de um sistema universal de saúde, um sistema universal de seguridade social, no marco constitucional brasileiro, o sentido aplicado desse processo. Portanto, a discussão que esse seminário coloca, né, projetando a ideia dos sistemas universais, né, o processo da regionalização e os impasses contemporâneos, justamente faz essa relação entre o que a regionalização pode representar como processo de educação política e, no outro extremo, o que ele pode não representar enquanto processo, na medida em que ele ficar capturado por uma série de arranjos administrativos permeados pelo imediato, que é a própria crise financeira que está colocada hoje, e perdendo uma percepção de caráter mais estratégico, né, como eu disse, de relançamento, reestruturação do próprio sistema único, para que ele possa se fortalecer e passar a ser o elemento ordenador, né, do sistema de saúde brasileiro como tal. Portanto, eu diria às vezes que é menos importante eu discutir qual é o papel estratégico da atenção básica em relação ao sistema único de saúde e discutir de forma mais potente o papel ordenador do sistema único de saúde em relação ao conjunto do sistema de saúde brasileiro. É onde me parece que nós temos aí uma grande fragilidade, né, do ponto de vista da estratégia política. E, portanto, eu espero que esse seminário, dentro do contexto do desenvolvimento do projeto de pesquisa Região e Redes, ele sirva como um ponto de inflexão para o próprio trabalho, né, de análise desse rico material que vem sendo desenvolvido no âmbito do projeto, e também sirva para pensarmos como, numa ação coletiva, se pode colocar um debate substantivo. Né? Onde é que está a imanência hoje do debate?
porque me parece que nós muitas vezes ficamos capturados pelo imediato desse debate, e não entendendo a trajetória histórica, o tempo histórico do que estamos vivendo e as dimensões que isso precisa responder. Muito obrigado. Professor Paulo Voss. Bom dia a todos. Eu gostaria, em nome do professor José Otávio Costa Alves Júnior, diretor da Faculdade de Medicina da USP, cumprimentar a minha colega, a professora Ana Luísa Viana, coordenadora desse projeto, a todos os colegas, componentes dessa mesa de leitura, aos colegas, convidados internacionais que estão participando desse seminário e a todos os presentes, porque eu acho que essa iniciativa, como todos os que antecederam já colocaram, ela realmente tem uma importância enorme no avanço do SUS e da busca da equidade em saúde no nosso país e como modelo para toda a região sul-americana também. Eu queria ressaltar que o Departamento de Medicina Preventiva tem muita honra em poder ser a sede dessa rede que realmente tem um caráter inovador em termos de pesquisa, no sentido de compor praticamente um consórcio de pesquisadores, de alunos, de gestores, de todos os níveis de atuação no SUS, para buscar produzir o conhecimento necessário, inclusive de uma forma inovadora, que é esse conhecimento através da interação dos colegas que estão nas universidades com os gestores e com a população para gerar esse conhecimento. Então, eu quero dizer que é muita satisfação estar aqui participando dessa abertura e tenho certeza de que esses 2 dias vão ser 2 dias de trabalho intenso e muito produtivo e desejo a todos um ótimo tempo. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Então, primeiramente, quero saudar a professora, em nome da professora Ana Luísa Dávila, saudar a equipe de pesquisa, pesquisa que tem um nome análogo ao seminário. Quero saudar, em nome do professor Oswaldo Tanaka, toda a mesa. Aliás, na forma circular que foi apresentada, ficou muito mais simpático do que uma mesa. E quero saudar a colega também, Helene Bosquat, pela organização do evento, que cumprimento a todos os presentes, autoridades, todas as pessoas interessadas. Eu fico muito satisfeito de ver um evento desse aqui, como meu papel na Comissão de Cultura e Extensão, evidentemente, pensando nessa interface da pesquisa e os interesses da sociedade. Mas também eu fico muito contente em ver um tema tão atual e importante como esse sendo tratado aqui. Então, a minha visão, pensaria que o espírito da regionalização que está sendo discutido e seus desafios está conectado com a questão da universalização e da globalização da saúde. Então, acho que um exercício importantíssimo da gente pensar as conexões do local e global vão ser, um exercício que vai ser materializado, vai ser trabalhado aqui nesses 2 dias, assim como certamente nessa pesquisa. Questões como, por exemplo, a globalização das doenças e a maneira como essas doenças globais atingem os territórios com as suas vulnerabilidades, a importância das inequidades, tenho certeza que são tópicos importantes e atuais. Pensamos também que, com toda certeza, nesse mesmo espírito de relação global-local, nós temos outras conexões muito importantes que vão se manifestar no território. Temos hoje a questão das migrações e dos refugiados, temos as questões das crises econômicas que atingem globalmente, transversalizam todos os setores e territórios. Temos também, por exemplo, a questão que é do meu interesse, que é do Departamento de Saúde Ambiental, como professor aqui da faculdade, a questão das injustiças ambientais.